Então, boa noite a todos, Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje nós vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse. Eu acho que tem mais duas leituras só. Então, terça-feira que vem, eu acho que a gente já encerra o livro de Apocalipse. Amém. Então vamos ler. Capítulo 21, do versículo 1 até o 8, que diz assim, o subtítulo: O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor, e como sempre, tudo que podemos fazer é ler o livro, Senhor. Papai querido, ajuda nós, Senhor, nesta noite, que a tua palavra possa ter fluidez, que os teus filhos possam ter a audição abençoada, ouvidos, para ouvirem a tua voz, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus, nesta noite, a ser um instrumento em tuas mãos e receber de igual modo a tua palavra. Perdoa minhas falhas, a minha insignificância. Perdoa-me, Senhor Jesus, por ser tão indigno. Mas, Senhor, também te agradeço, porque tu és maravilhoso e me permitiste chegar até aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, alimentando-me de ti. Pai querido, ajuda aqueles que ouvirão, Senhor, essas palavras. Abençoa teus eleitos, Senhor, que serão encontrados e ouvirão a tua voz, Senhor, onde quer que eles estejam. Que possam receber, Senhor Jesus, a tua palavra em forma real, em forma especial em suas vidas, a ponto de mudar a sua realidade. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, podem sentar-se. Bem, essa é a palavra. Então, já passamos pelo juízo final e agora chegamos no novo céu e na nova terra. Amém. Vejam que João diz, amém, que passou. As coisas já se passaram. E vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Para a gente compreender um pouquinho disso, você sabe, Jerusalém é a cidade santa, a cidade de Deus. O mundo todo tentou destruir Jerusalém, tomar Jerusalém.
Hoje, Jerusalém, como eu falei, até há pouco tempo, não podia nem ser chamada de capital de um país, que é Israel. Ela tinha que ser, tanto que as três maiores religiões estão lá, que é o cristianismo, cristianismo, o islamismo e o judaísmo. As três maiores religiões estão lá. Então é uma cidade muito disputada. O cristianismo tentou levar a atenção religiosa para Roma, não deu certo. Também o islamismo tentou levar a atenção religiosa para Meca, não deu certo. E somente o judaísmo é que fica lá, né? O judaísmo é deles. Eles são os judeus, no caso, o israelita. Amém. E agora esta cidade prova que é de Judá. Quem é Judá? A tribo de Davi. Quem é Davi? Aquele qual Isaías profetizou, que do incremento desse principado, ou do acréscimo desse principado, esse reino não terá fim. Então, esse é o reino de que Isaías estava falando. É uma Jerusalém descida do céu, não é essa Jerusalém física. É a Jerusalém que desce do céu. Agora está acontecendo, João está vendo. Na nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, de Deus, do plano espiritual, porém agora tornando-se físico diante dos olhos. Agora acontecendo de verdade. Amém? Aquela cidade simplesmente descendo do céu, do plano espiritual, o que a gente não vê, da outra dimensão. Agora aquela cidade desce do céu, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora, enquanto estamos aqui, somos noiva, até recebemos a palavra, mas quando o noivo chama para as bodas, é esposa. Então, a Jerusalém está a esposa. A esposa. Então, significa que isso é depois de todas as coisas. Isso é depois do arrebatamento. Está entendendo? Isso é depois daquele grande julgamento. Agora, isto é a noiva Jesus Cristo. A noiva. Agora ela está vindo na sua cidade. Agora ela está bem posicionada. Amém? E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o lugar sagrado. Agora está aqui o lugar santo. Agora vocês entendem que o lugar santo não era aquilo que diziam que era. O lugar santo não era uma montanha. O lugar santo não era uma super igreja, uma super catedral, a sede, a matriz. Não. O lugar santo é Jesus Cristo, é Jerusalém, a palavra, o tabernáculo, o corpo que se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo de Deus, ou seja, o lugar da habitação de Deus, onde Deus fez um concerto com o homem. Onde Deus conserta com o homem ali naquele tabernáculo. Então ele vem para que o homem que estava fadado a morrer, condenado a morrer e ser afastado de Deus pelo pecado, ele vem e paga o preço para que o homem gratuitamente chegue novamente diante de Deus. Então está aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Jesus, a palavra. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Quem? Os homens, que entraram por esse tabernáculo, que entraram nesse lugar de concerto. A palavra. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O mesmo Deus. Sempre foi um Deus. Sempre foi Ele mesmo. Ele estará. Está vendo? O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O mesmo Deus. Sempre foi Ele, nunca teve outro. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não manda ninguém no lugar dele. Ele vai e faz. Está vendo? Então o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, onde está Jesus? Onde ele prometeu que estaria? A palavra. Estarei convosco. Estarei convosco. Não vos deixarei órfãos. Isso é uma promessa de pai. Só pai pode prometer que não deixa órfão. Está vendo? O irmão não deixa o outro órfão. Não pode deixar. Mas pai pode deixar. Então ele disse: não vos deixarei órfãos. Era o mesmo Deus falando ali.
Está vendo? Amém? E estará com eles e será o seu Deus. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Passearei no meio de vós. Então ele já está conosco pela sua palavra. Amém. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, esses homens estão numa grande... Eu sempre ouvi isso. E eles sentarão naquela mesa. E eles estarão todos lá com suas cicatrizes da batalha. E eles estarão e se reencontrarão. Velhos companheiros de batalha. Lutaram juntos pela causa divina. E eles estarão lá se alegrando. E o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Não precisa chorar mais. Você já está no lugar correto, onde você deveria estar. Amém? Glória a Deus. Então Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso dá para entender fisicamente, mas isso também dá para entender num outro plano, no modo espiritual. Não há mais razão para chorar. Você só vai regozijar, você só vai se alegrar, você só vai agradecer por ter chegado até aquele lugar. Está vendo? Por estar ali, como diz aquele hino, valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu, valeu. Amém? Porque não haverá mais choro, nem lágrima, só alegria. Amém? Glória a Deus. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Irmão, glória a Deus, perdoe. Irmão, veja bem, não haverá mais morte. Ele disse: quem crê em mim passou da morte para a vida. Não tem mais morte para você. A morte não pode te pegar mais. Nem pranto, nem clamor, nem pranto. Pranto o que é? É a batalha, o desespero. Você cai, levanta, você luta todos os dias. É um pranto, um clamor, um desespero. Não precisa mais. Ele já está contigo. Se você compreender isso agora, se você colocar sua mente nisso, como diz a palavra, digo fraco, eu sou forte, você simplesmente vai entender que você já chegou nesse lugar. Você já chegou nesse lugar de graça. É Cristo, é nele. Cristo em nós, esperança da glória. Então você já chegou nele. Então, amém. Diz os cientistas, os entendidos, que são 4, parece, formas de pensamento. São mais, mas eu vou dizer os principais. E o primeiro pensamento, você reclama, se queixa e acha tudo difícil. O segundo pensamento, você até agradece e acha bom. A vida boa, tá bom, tá bom, tá bom. O outro pensamento, você já agradece, mas você almeja um pouco mais. Seu pensamento, você já está pensando um pouco mais. E o outro pensamento, você agradece, você almeja um pouco mais e você não vive olhando para trás mais. Agora você só olha para frente. Você já está além da tua realidade. Aí você chegou no ponto. Digo fraco, eu sou forte. Você é quem muda a sua realidade. Quem está comendo hoje? Um pão seco com água doce? É só esse momento. Você tem na sua mente, no seu coração, que é só esse momento. Você está entendendo? Mas isso tem que ser vivo para você. É como se já tivesse mudado a tua vida. É como se já tivesse acontecido. É como se você já estivesse lá, num outro instante. Agora, irmão, isso é para filho de Deus. Os homens filósofos, os homens entendidos, científicos, já têm tomado posse disso. E o povo que diz que crê em Deus está descendo. Ah, tá bom. A Bíblia diz em tudo dai graça, mas ela nunca diz em tudo dai graça e fica nisso. Não. Tem que saber que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Está vendo? Então não é pensamento de grandeza, mas é pensamento de certeza. Você tem a certeza que Deus está contigo e que você vai chegar naquele ponto que você quer chegar. Mas tudo está dizendo que não tem problema, você não tem mais esse problema. Você já passou disso. Irmão, pelo amor de Deus. Um homem espera, um pai de família espera 30 dias, trabalha 30 dias
para no final do mês ele receber o salário. E se o patrão não pagar ele? E se o banco quebrar, que está o dinheiro dele lá investido? Tem que esperar, né? 30 dias. E agora? Está vendo? Então isso já é uma forma de fé. Você sabe, você nasceu, teu coração está aí funcionando. E se ele resolver parar amanhã? Ou daqui a meia hora? E agora? Como é que fica? Quem que te garante isso? Está vendo? Então você já está vivendo um sobrenatural, só que você não sabe. Você não sabe. Por quê? Porque você quer entender que a matéria, a materialização da coisa é o que é importante, não é? A materialização das coisas vem através da palavra. O que ele disse? Haja luz. E houve luz. E até hoje se põe, sobe no leste, se põe no oeste. Então, a materialização vem pelo assim diz o Senhor, pelo ordenar, pela palavra. Agora, as pessoas deveriam estar ouvindo essa palavra, mas não ouvem a palavra, então logo não materializam. Está vendo? Não alcançam. Por que não alcançam? Porque não materializam a palavra. O que tem que ser vivo? A palavra. A palavra tem que ser viva. E não as situações ao teu redor. Eu vi há muito tempo, eu vi um dizer que diz assim: não diga ao seu problema, não diga que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. É isso. Mas isso é insolúvel, isso não vai dar certo, isso é problemático. Irmão, você já está vivendo de incerteza. Sabe quantos milhões de bactérias tem no teu corpo? E todas elas poderiam te matar? Você sabe disso? Pergunte a um cientista. Uma vez eu falei com um cidadão que ele coletava sangue, ele era do laboratório, até falecido já. E ele disse que de um pouco de sangue se faz muito, se tira muitos produtos. Até plasma. Plasma é uma coisa que quase chegando na alma, na espiritualidade da coisa. Está vendo? Tira do sangue. Mas nós nos agarramos no material. Não, não é o material. Quando a pessoa morre, o sangue não está todo nela. Por que ela está morta? Está vendo? Porque a coisa espiritual saiu dali. Você está entendendo? Então, crer nessa palavra deveria ser o natural. Por isso que Paulo diz, é dever de todo homem. É dever de todo homem adorar a Deus, crer em Deus. Não tem outra coisa. O que? Você está achando que é aqui? Aqui você fica, um piscar de olhos para a eternidade. Essa nossa vida de 100 anos aqui, 80, 100 anos, é um piscar de olhos para a eternidade. A vida está ali do outro lado. E agora, pense bem, irmão, 1 minuto de dor parece 1 ano de dor, não é? Mas, como a hora passou ligeiro, claro, você estava feliz, estava bem, em festa, passa ligeiro. Mas quando é uma coisa maçante, não passa a hora. Agora você imagina no lago de fogo que queima eternamente. Já pensou? Não passa? Não tem refrigério. Por isso que o rico manda Abraão, pai Abraão, manda alguém molhar o dedo na água e colocar na minha língua. Já pensou? Lá está a realidade. Aqui era rico, mandava, ordenava, mas lá é a realidade. Na outra dimensão, não pode, tem um abismo entre vocês e nós, não pode. Então, manda alguém lá para que os meus não venham para cá. Manda alguém lá na terra para que os meus não venham para cá. Não, lá na terra tem aqueles que falam a palavra, Elias e os profetas. A palavra está lá, está vendo? Então você já vive dessa palavra, só você não sabe. Você não sabe. E o mal te engana para que você pense que a coisa é material. Você não notou que as pessoas vão na igreja hoje tudo para ser abençoada? As pessoas creem em Deus para, uma extensão do que eu não posso fazer, agora Deus com seu grande poder. Você crê em Deus, irmão? Eu creio, Deus é grandioso, é poderoso sim para resolver o teu problema. Para resolver o teu problema. Mas Deus olha no dicionário, Deus é um ser, um objeto de adoração. Você tem que adorá-lo para isso e servi-lo. Por isso ele é Deus. Está vendo? É para ser adorado e servido. Tem pessoas que vão lá, tiram Deus da gaveta quando estão com problema.
Resolvido o problema, bota Deus na gavetinha e vão viver suas vidinhas normais. Não sabem, ignorantes, que uma dessas milhões de bactérias, se Deus permite entrar na tua corrente sanguínea, já era. Está vendo? Não sabe que aquela maquininha que está bombeando sangue pro teu corpo ali, ó, se ela der uma paradinha só, terminou? Terminou tudo. Quem é? Qual é a bateria que está ligada? Qual é o cabo que ela está ligada? Teu coração está ligado em quem? Qual é a energia que está ali? É energia fóssil? É combustível? O que é gasolina? É bateria? É elétrico? O que tem aí que faz essa pulsar o sangue no teu corpo e você estar vivo? O que tem controle? Quem é que tem esse controle? Há um Deus no controle. E a esse Deus você tem que adorá-lo, não materializá-lo. Como se ele fosse te dar alguma coisa, como se ele precisasse te dar alguma coisa para ele ser Deus. Não precisa, ele é Deus o tempo todo, como diz aquele hino, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Continua. Então é nosso dever o adorar. Só isso, irmão. O adorar, é esse o dever. Esse é o dever. Ou adorar. Esse é o nosso dever. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem mudança. Glória a Deus. Isso é bom. Amém. Então esse é o dever. Mas o Espírito que está nas pessoas está trazendo às pessoas um sentido de materialização de Deus. E Deus não é para ser materializado. Não. Haverá essa materialização que eu estou falando aqui, da outra dimensão, a Jerusalém que desce do céu. Então a coisa é materializada, porque nós nos tornamos agora iguais a Ele. Está vendo? Por quê? Porque entramos agora no concerto, no tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, mas sempre esteve conosco. As pessoas dizem no hospital, agora é só Deus vai resolver. As pessoas dizem nas suas dificuldades, agora é só Deus para resolver. Irmão, sempre foi. Ou você lembra quando você estava lá na corrida pelo óvulo para entrar para nascer? Ou você lembra quando você estava lá se alimentando pelo umbigo? Você lembra do quê? O que você lembra? Hã? Qual é a memória que você tem disso? Qual é a memória que você tem quando você estava lá sendo amamentado? Qual é a memória que você tem? Não existe. Então quem foi que te trouxe todo esse trajeto? Quem foi? Quem foi que trouxe você tudo isso? Deus. Então ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Eu estou falando isso, irmão, para que você entenda que hoje o espírito anticristo, o espírito que está chegando aqui, materializado, o espírito do falso profeta, é um profeta, tem o dom de Deus, porém é falso, porque não fala a palavra. O espírito babilônico, o espírito da besta religiosa, que recebeu do dragão esse poder, esse espírito levará você a fazer de Deus uma coisa material. E a Bíblia diz o que? Que Deus é? Deus é o que, irmão? Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito, Cristo, verdade, Jesus Cristo. Está vendo? Aleluia. Então entenda, amém, que isso aqui, irmão, é tremendo. E Satanás, ele engana as pessoas nesse sentido. E agora as criaturas estão materializando Deus. Não, Deus é espírito. Então não importa, é como, sabe o que agrada a Deus? É como aquela mulher cirofenícia, Senhor, me abençoa aí. Ele diz, não é para ti. Não é para vocês, vocês são cachorro. Vocês são a descendência de cão. Vocês são cachorros, você não tem que ganhar nada. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, o que ela faz? Ela era uma cirofenícia? Olha na história quem era o cirofenício e quem era o judeu. O judeu era até escravo de Roma. Roma estava dominando eles. E o cirofenício quem era? Um povo poderoso. Na época. Mas o que ela fez? Mostrou o poder que ela tinha?
quando via aquele homenzinho esfarrapado, quando via aquele homenzinho com aquelas roupinhas surradas de pescador, de ex-auxiliar de carpinteiro, o que ela disse para ele? Quem é tu, homenzinho? Homenzinho feioso. Isaías disse que ele era feio, não tinha aparência de formosura. Quem é tu, feioso? Não, senhor. Ela viu Deus ali. O sacerdote, o rei, que tinha a escritura, os pergaminhos debaixo do braço, viram isso. Um homenzinho qualquer. Mas o que aquela mulher viu? Deus. Mas, Senhor, também os cachorrinhos, ela desceu mais ainda. Agora o outro homem, com autoridade, um homem de autoridade, um centurião, eu preciso da cura para o meu servo, e sei que tu cura. Tudo bem? Me leva até ele. Não, senhor! Não, Senhor! Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto, mas reconheço a autoridade, sei que tu é autoridade. Só um pouquinho, irmão. Centurião, até a vestimenta deles era melhor, a casa deles era melhor, o salário, o soldo deles era melhor. Eles eram poderosos de Roma. Roma era o império. Então, quem era aquele homenzinho ali? Um homenzinho com a sandalinha gasta que andava no deserto. Ele era tão, como é que eu vou dizer assim, tão sujinho, fedido, que o servo lá na casa do publicano, o servo mais comum que estava ali só para lavar os pés, o outro estava ali só para dar um perfume, para passar no pescoço uma toalha, não quis nem saber dele, de tão comum que era aquele homenzinho. Mas agora um centurião, uma autoridade disse, eu vejo autoridade em você. E eu sei que é autoridade, eu digo para aquele servo, vai, ele vai, eu digo para o outro, vem, ele vem. Você pode dar a ordem, está vendo, filho de Deus? É isso que você é. E não para ser um religioso, uma amostra, um tipo, para que os outros fiquem olhando, oh, que bonito, oh, que igreja linda, oh, que igreja bem organizada, que igreja grande. Não, senhor, que pessoa perfeita, não. É você e ele, está dentro, escondido. E ele deu a ordem. Aleluia. E agora aquele jovem lá na fornalha, ó rei, se o nosso Deus quiser, não tem problema morrer por ele. É isso que ele estava dizendo. Não tem problema passar dificuldade. Não tem problema as pessoas terem você como chacota. Não tem problema as pessoas me perseguir. Não tem problema. Não, Senhor. Ó rei, se o nosso Deus quiser. Se o nosso Deus quiser. Está vendo? Ele é nosso Deus, ele não é nosso servo. Eu não digo para ele, ó, me livra aí da fornalha aí, Deus, dá um jeito nisso aí. Eu não vou lá clamar e resolve para mim, é isso? Não, Senhor, ele é o meu Deus, não é meu servo. Mas é o contrário, hoje estão fazendo de Deus um servo. Não, ele não é servo. Não. Esse teu servo é outro, você está tratando com outro, porque Deus não é teu servo. Está vendo? Ele é Deus para ser adorado e servido. Amém? Se o nosso Deus quiser, nos livra da tua mão. Todavia, se não for assim, não tem problema, a gente morre. Mas eu não vou negar o quê? A vida, a palavra. Agora você vai ver o que ele diz sobre os tímidos que não tomam decisão. Amém? Aleluia. Aleluia. E Deus imparará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não tem mais problema. Porque já as primeiras coisas são passadas, não existe mais. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Bom, é a palavra dele, não tem conversa. Nada pode impedir. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, irmão, Deus é fiel à sua palavra, irmão. Deus é fiel à sua palavra, não a você. A sua palavra. E disse-me mais, está cumprido. Quem é que disse está cumprido, irmão? Isso aqui foi lá na cruz. Foi lá na cruz quando ele disse, está consumado. Está feito o trabalho. Ali ele te salvou. Foi lá que você entrou. Ah, irmão, vem aqui na frente. Aceita Jesus e o seu nome será colocado no livro da vida. Irmão, foi lá no Calvário. E Paulo diz ainda mais. O sacrifício foi feito desde antes da fundação do mundo. Oh, Deus maravilhoso, ele já me conhecia.
Ele já me conhecia. Essa matéria que você está vendo não sou eu. Eu sou a parte dele, eterna. Por isso que eu creio nisso aqui, porque essa palavra é eterna. Está vendo? Aleluia. Esta é a questão. Aleluia. Aleluia. Está cumprido. Agora, estava ali. Quem é que estava na cruz dizendo está encerrado, está consumado? Quem era? Era o Cordeiro. Entregando, Pai, tuas mãos entrego meu espírito. Era o Cordeiro. Coitadinho, pobrezinho. Nós o consideramos um nada. Ali estava ele. Não quiser nem libertar ele, libertar o Barrabás e não ele. Não quiser nem recebê-lo, ele era um ninguém. Pois é. Quem era ele? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Está vendo? Quem é que estava ali? Por isso que João gritou, Pedro gritou, se vocês soubessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Oh, irmão, você está vendo? Aleluia. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mulher, me dá um copo d'água. Não convém nós samaritanos falar com vocês, povo diferente. Nós não podemos falar com vocês. Ô mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu é que ia pedir água. Ali estava a fonte de água que jorra para a vida eterna. Está vendo? Ali estava ele. Amém? Então quem tem sede, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você quer? Você quer? Aqui está, a água é vida. A água é ele. Amém? E como que é essa água? A água são pessoas na Bíblia. E como que ele se dá a você essa água, você mata a sua sede? Através dos seus apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, pessoas. A igreja dele, o povo dele, está vendo? Então ele dá água para você desta forma. Ah, mas eu tenho que encontrar Jesus, então você está perdido e bom. Ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Está vendo? Através da palavra, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor da glória. Essa é a palavra de Deus? Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos de Deus estão ouvindo essa voz. Os filhos de Deus estão entrando na eternidade agora. Agora mesmo. Os eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Eles precisam ouvir essa voz. É a última chamada. É a última chamada, não haverá outra chamada. Eu me lembro quando era criança que o trem batia o sino, dava os 3 toques, lembra, Fernando? A gente ia para a cachoeira e ele dava os 3 toques, era a última chamada. Quem não tivesse na estação, o trem ia partir. Está vendo? Esta é a última chamada. São 7 mensageiros. Esta é a última chamada. Nós já estamos, na voz do 7º anjo. Nós não estamos nos dias do 7º anjo. Nós estamos na voz. O 7º anjo já veio, deu a sua mensagem e foi embora. Nós estamos na misericórdia de Deus. Estamos nisso. Por isso os filhos estão entrando. Porque eles estão ouvindo a voz. Amém? Quem vencer, herdará todas as coisas. Irmão, quando essa Bíblia diz todas as coisas, são todas as coisas. Eu quero meu cachorro lá. Eu quero todos que eu amo lá. Está vendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Lá você vai se alimentar. Normal. Tudo normal. Isso aqui é um corpo glorificado, não tem morte nele. Não tem morte. Nada morre. É eterno.
Aleluia. Então, quando ele diz todas as coisas, eu acredito. São todas as coisas. São todas as coisas. Está vendo? E eu serei seu Deus, e ele será meu filho, gerado por mim. Ele saiu de mim, olhe só, irmão. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Toca nesse filho. Toca nesse filho, irmão. Atrapalha um filho desse de receber essa palavra. Influencia um filho desse, irmão. Influencia um filho desse. Influencia negativamente um filho dele. Influencia para ver. Ele diz assim, ó, e ai de quem tocar em um só cabelo seu. Será que vão tocar na menina dos olhos de Deus? Você já tocou no teu olho às vezes? A gente por engano toca, né? Pois é. E você tocar no olho de Deus aí, ao tocar no filho dele. Agora, só que tem um detalhe, o olho dele não é que nem o meu. O olho dele é chama de fogo. Senhor Jesus. Já pensou? Quem é que chega perto do sol? Quem é que chega perto do sol? Pois o rosto dele é como o sol quando na sua força resplandece. Então quem é que vai ter como chegar? Tocar na menina dos olhos de Deus? Está morto antes, não? Todo foguete, tudo que eles mandaram para muito próximo do sol não voltou mais, terminou. Está vendo? Pois isso é o rosto dele. Irmão, por favor. Amém? E eu serei seu Deus, é o único Deus. Não tem 3, 2, 3, como estão fazendo. Tem gente colocando a dualidade de Deus, outros colocando a Santíssima Trindade de Deus. Não, Deus é um só, é seu Deus. Eu serei seu Deus. É um Deus só. Está vendo? Aleluia. Assim como ele trata com Israel, seu povo, agora ele trata com o gentil em indivíduo. Amém? E esses indivíduos terão ele como seu Deus. E ele será meu filho. Você é filho dele. Agora ele tem você na mão. Você é dele, irmão. Você está na mão dele, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você está na palavra. Você está seguro ali. Agora eu vou te mostrar onde é que estão os outros. Mas quanto aos tímidos, eu espero que tenha tempo para explicar para vocês. Irmão, tímido é aquela pessoa que fica indecisa. Os outros tomam decisão por ele. Ele não toma a sua própria decisão. Agora, o que Deus tem a ver com timidez? Por que João escreveu isso? Mas quanto aos tímidos, irmão, tímido é aquele que ouve a palavra, mas não se decide. Ele não se decide, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está ouvindo uma coisa celestial. Ele está ouvindo uma coisa para outra dimensão. Ele está ouvindo uma coisa que tira ele do cemitério. Ele está ouvindo uma coisa que não deixa nem ele ir para o cemitério. Ele está ouvindo uma coisa que não deixa nem ele entrar no vale da morte. Ele simplesmente está seguro. Se morrer agora, estará lá diante dele agora mesmo. Ele está seguro com a semente da ressurreição, a palavra. E mesmo assim, não se decide. Olha o que vai acontecer com essa gente. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, incrédulo, irmão, não é aquele que não vai na igreja. Não, irmão. Não. O incrédulo está no culto. O incrédulo prega a palavra. O incrédulo testemunha, ele ora, ele jejua. O incrédulo tem uma vida ativa com o que ele ouve. Porém, ele é incrédulo. Você quer ver um exemplo de incrédulo? Irmão, vocês têm que juntar 10 mil aí para que eu possa fazer um programa, para que eu possa ir em tal lugar, e em tal lugar. Esse é um incrédulo. Por quê? Irmão, se Deus quer que você vá, ele vai te dar condição de ir. Se Deus quer que você faça, ele vai te mandar lá. Simplesmente você estará lá. Está vendo? Incrédulo. Esse é um tipo de incrédulo. E você sabe, tem muitos assim. E aos abomináveis, irmão, Deus agora não está tratando com as pessoas do mundo. Isso aqui é no outro campo espiritual. Abomináveis, abominação, coisa que Deus não quer nem saber. Sabe o que são os abomináveis, irmão? Escute bem, povo de Deus, escute bem. Abominável é aquele que não está em Cristo Jesus.
mas ouve a palavra, ouve Bíblia, vai na igreja, está ligado a algum sistema. Esse é abominável, ele está no poder, na besta. Ele está ouvindo o falso profeta, não a palavra, não o braço de Deus. Ele está nesse sistema. E sabe o que Deus diz a respeito deles? Eles serão lançados vivos. Aqui já estão no abismo, no lago de fogo. Agora, nesse momento. Já estão fora do projeto de Deus. Porque haverá um trono branco, haverá julgamento para as pessoas. Mas os que estão lá fora, que não sabem nada disso aqui, que tiveram boas obras, que fizeram alguma coisa, agora, para os que ouviram isso aqui, irmão, eles vão ser lançados vivos, a palavra diz. Vivos, eles estarão aqui, daqui a pouco estão lá no lago de fogo, não sabe por quê. Não tem julgamento, não tem nem conversa com eles. E alguns vão ressuscitar lá, boas pessoas, tá? Bons pregadores, muito melhores que eu. E vão chegar diante, vão ser petulantes, eles vão chegar diante dele, vão dizer, e aí Jesus, e eu? Ele vai dizer, aparta de mim, não vos conheço, malditos, vocês praticaram iniquidade. Esta é a abominação. Esta é a abominação diante de Deus. Está vendo, irmão? Deus não vai querer nem saber, porque abominável para Deus é uma coisa que não tem assunto, não tem, ele não suporta, é algo insuportável, abominação, abominável, não tem, como é que se diz, retratação, não tem, como é que se fala, não é que não tenha perdão, tem perdão se as pessoas se arrependerem, mas não tem arrependimento nos corações. Eles estão tão certos que chegam a ser abomináveis para Deus. Deus não quer nem saber, está vendo? E aos homicidas, irmão, então é quem mata gente? Um assassino, é isso? Não, homicida. O homicida, quando você prega uma palavra e faz uma pessoa seguir aquilo ali errado, você é um homicida, você matou aquela alma. Porque a Bíblia diz assim, ó, cego guiando cego, ambos cairão no abismo. Então aquele cego que está guiando os outros cegos vai levar um monte de cego para cair com ele no abismo. Está vendo? É um homicida. Ele é um homicida. Ele está matando gente, está matando almas. Amém? E aos fornicadores, irmão, fornicador é aquele, não posso explicar muito aqui, tem criança, mas fornicador é aquele que não casa. Esse é fornicador. Isso é tratado fisicamente como fornicação, no modo matéria. Agora, no modo espiritual, são aqueles que ouvem a palavra e ouvem outra coisa qualquer também. Eles ouvem a palavra genuína e ouvem qualquer outra coisa também. Está entendendo? Eles não se decidem pela palavra. Ah, irmão, eu já ouvi isso de muita gente. Eu preciso de uma igreja. Você precisa de uma igreja? Eu não preciso. Eu preciso de Jesus, irmão. Eu preciso de Jesus. Ah, mas é que se eu não falar, não ouvir de Bíblia, eu vou enfraquecer. Ué, mas então você não é salvo, irmão. Você não é para essa salvação. Não é para você. Tá vendo? Esses são os fornicadores. É como assim, ó. Você pega duas naturezas de bicho, tá? A pomba e o corvo. A pomba. A pomba, ela não tem fel. Ela não pode comer comida estragada. Ela só pode comer o grão. A pomba. Só pode comer o grão, mas não pode estar ali a carne ali. Ela não pode comer. Mas o corvo, ele come tanto a carne estragada como o grão. Está vendo? Esses são os fornicadores. Eles comem as duas coisas, tanto faz, está num lugar como no outro, tanto faz. Irmão, vou lá no culto, lá em tal lugar. Agora eu fui num lugar em tal lugar. Penso que estão fazendo grande coisa, são fornicadores. Fique na palavra. Está vendo? Fique na palavra, olha o que vai acontecer com essa gente, irmão. Isso aqui é no modo espiritual, as pessoas estão pensando que é no modo material, físico. Não, isso aqui é no modo espiritual. O que Deus já está falando disso no final da Escritura? Não, tudo que tinha que falar sobre casamento, sobre ser fiel à mulher da tua mocidade, preserva o teu lar, a mulher seja sábia, a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher virtuosa, tudo que tinha que falar já falou lá atrás. Agora isso aqui é o fim, já é outra dimensão, está vendo? Isso não tem nada a ver com matéria, agora é espiritual, amém? Então, e aos fornicadores, são esses que não se decidem por Jesus Cristo.
Não toma uma decisão, mas se tiver que ir lá, não sei aonde, vai. Se tiver que ir lá, vai também. Eu tomei uma decisão, irmão. Eu sou ministro do Evangelho. Eu não posso escolher onde pregar. Ainda que seja no inferno, se eu tiver que ir, eu tenho que ir. Está vendo? Eu não posso escolher onde pregar. Porque quando der usar o dom, eu não vou parar o dom. O dom é dele. E eu sou responsável. Lembra do servo que guardou o dom para não ter problema com Deus e de servo mau. Servo mau. Não posso guardar o dom. Eu tenho que granjear. Amém? Agora, eu tenho falado para as pessoas, eu não quero estar nessas coisas que eles dizem, que chamam de igreja. Não, irmão, eu não quero estar lá. A não ser que eu tenha que levar a palavra. Se for para levar a palavra, eu vou. Agora, e não é que eu tenha petulância de ser pregador, eu nem gosto disso. Mas, agradeço a Deus por isso. Mas não quero estar lá porque eles não estão reunidos em nome de Jesus. A palavra diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É nesse lugar que eu quero estar. Agora, eu não quero ser um fornicador, você está entendendo? Tanto faz se reunir em nome de Jesus, como se reunir lá no nome da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Não, só um pouquinho aí. Só um minuto. Fornicador, você está vendo quem é, né? E aos feiticeiros, irmão, feiticeiro, não é o que trata com bruxaria, essas coisas. Isso aí já está fora do projeto. Isso não tem nada a ver com Deus, irmão. São pessoas que se decidem por aquilo ali e vão viver aquilo ali. Faz um acordo com Satanás, que veio matar, roubar e destruir, mas eles acham que ele é bom, então vão com ele. Agora, não é desses feiticeiros que Deus está falando. O feiticeiro é esse feiticeiro que olha para o irmão e diz, tomara que aconteça isso. Pá, o irmão, meu Deus, olha só, Deus deu um carro novo, podia dar para mim também. Meu Deus, olha só, aquela irmã, olha, pois é, feiticeiros. Feiticeiro, não pode se alegrar com teu irmão, não pode dizer obrigado, Senhor, muito obrigado por abençoar, muito obrigado por fazer, não pode, são os feiticeiros. E tem poder, a língua tem poder, incendeia um bosque, está vendo? Esses são os feiticeiros. Tome cuidado com isso, amém? Escute, você vai ver o final, amém? Então, não é os gente de religiões lá de fora, não. Ele está falando agora com feiticeiro mesmo, de dentro da igreja. E tem outro tipo de feiticeiro, irmão, que em forma de pregação, que em forma de profecia, condenam os outros. Outro tipo de feiticeiro, tem um tipo muito terrível. E eles vêm, porque o Senhor mandou dizer isso, irmão, para ti, que Deus vai te abençoar, que Deus vai isso. Tem umas pregações que às vezes me mandam, Jesus, chega me dá uma coisa, e eu não posso dizer nada, tem que ficar quieto. Mas, irmão, Deus mandou te dizer que vai te abençoar se você fizer isso, fizer aquilo. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria porque dentro de você é um poder. E tudo que você colocar no seu coração, que você determinar com sua mente, como se já tivesse realizado, Deus dará a você. E eles dizem que é em nome de Deus. Isso é feitiçaria. A Bíblia diz assim, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Como é que Deus vai abençoar essa geração se Jesus disse assim, que antes da sua vinda o sinal seria esse, como Noé, como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Religiosidade em alta, que eles não puderam receber Noé. Como nos dias de Sodoma. Como eram os dias de Sodoma? O pecado sendo apoiado pelo Estado, pela lei. E o que aconteceu com esses dois lugares? Os dias de Noé, o que houve? Morreram todos, só salvaram 8 almas. E nos dias de Sodoma, a cidade foi destruída e acharam, eu estava olhando no documentário, acharam, a cidade está lá, ela virou toda sal, e até hoje existe enxofre, e existe pedra, se ligar aquele enxofre, aquilo queima até os dias de hoje, e na região não tem vulcão, não tem nada, é só deserto. Como é que tem aquela coisa de vulcão lá ainda? Está vendo? Porque ali Deus destruiu. Mas agora para esse povo, que é igual o do tempo dos dias de Noé, cheio de religião, para esse povo, que é igual aos tempos de Sodoma, que pecam e não estão nem aí para Deus, os anjos de Deus foram lá, eles não quiseram saber, está vendo? Agora eles dizem, é só nós jejuar, é só nós orar que Deus vai resolver o problema. Não, Senhor, já estão condenados diante dele, não tem volta, irmão. Não tem volta, e aí vem esses feiticeiros mentindo. São feiticeiros, eles estão mentindo.
que Deus vai curar, que Deus vai resolver, que Deus vai mudar, que Deus vai salvar o país, que Deus vai curar a nação. Não, senhor! Não tem volta. Deus tem cuidado dos seus. Não andeis ansiosos. Olha os pássaros que não plantam e não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer, quanto mais Deus a vosso respeito. Se um homem, o seu filho, pede um pão e não dá uma pedra, pede um peixe e não dá uma serpente, se vocês são maus, não fazem isso, quanto mais Deus. Está vendo? Aleluia. Então vem esses feiticeiros mentindo. São mentirosos através das canções, são mentirosos nas suas pregações, nos seus testemunhos. Irmão, vi um irmão, meu Deus, tenho até medo que ouça essas coisas, que eu tenho pena deles. E cantando, que hino lindo, irmão. Eu ouvi o hino quando eu olhei a forma das pessoas cantando o hino, meu Deus do céu. Meu Deus, perder totalmente a noção. Perder a noção. Penso que Deus agora está aceitando tudo. Deus aceita, né? Deus aceita, pode ser de qualquer jeito. Não, ele diz, vem como está, mas não permaneça como está. Não, para isso que você ouve a palavra, para você ser aperfeiçoado nele, na pessoa dele. Então eu não posso também ser um feiticeiro. Olha o que vai acontecer com esses. E aos idólatras, agora, deixa eu te mostrar quem são os idólatras. Irmão, isso aqui é Deus, tá? Eu nunca falei essa palavra aqui. Eu nunca falei. Estou falando agora para você. É Ele? É Deus. E aos idólatras, irmão, quando você diz assim, ó, tá com problema, chama lá o grande pastorzão lá. Quando vem esses homens nesses lugares aí que as pessoas fazem aquelas caravanas, aquelas loucuras para ir até lá, isso é idolatria. O pastor não foi no culto, o culto ficou pesado. Não, senhor. Ele disse, 2 ou 3 reunidos em meu nome, você está ali, ele está ali. E a honra é para ele, que pastor, que homem santo, que homem... Não. A honra é para ele. Ué, tá vendo? Isso é idolatria. E você é cristão? Não, eu sou da igreja do Paulinho. Não. Eu não sou um ídolo. Não, você é da igreja do Senhor Jesus. Da igreja dele. E a ele é toda a honra e toda a glória. E olha só, eu não divido a minha glória com ninguém. Opa, eu não quero estar na frente desse Deus, tá vendo? Amém? Então isso é idolatria. Irmão, você crê em Jesus? Não, eu sou da igreja tal, Deus o livre, a melhor igreja, irmão, agora sim eu me achei. Essa é a minha igreja. Irmão, estou nessa igreja desde a tradição dos meus pais, sempre foram nessa igreja, eu também sou. Isso é idolatria. Isso é os tímidos, está vendo? Não consegue se decidir por Jesus, está vendo? Então, idólatras, são idólatras. Irmão, tempo bom era o tempo do pastor fulano de tal, tempo bom era o tempo do irmão Paulinho lá, o Paulinho era um homem de Deus. Isso é idolatria. Você está vivo, você está reunido com 2 ou 3, você tem Jesus. É isso que interessa. Amém. E a todos os mentirosos. Irmão, o que é mentiroso? É aquele que fala a verdade pervertida. Foi o que a serpente fez no começo com Eva. E eles, quando Jesus chega neles e fala com eles, prega a palavra, diz que ele é a palavra, eles, não te preocupa com nós. Nós temos por pai Abraão. Nós somos todos filhos de Abraão, não te preocupa com nós. O que Jesus respondeu? Isso está lá em João 8,44. O que Jesus respondeu? Vocês têm por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Irmão, aqueles homens santos, pessoas corretas, ele chamou de filhos do diabo, de mentiroso. Imagina se ele está na terra e vê os religiosos de hoje. Tudo mentiroso, seguindo suas tradições religiosas, repetindo o que eles ouviram como uns papagaios, tudo mentiroso, não tem experiência nenhuma com Deus, tudo mentiroso, nunca chegaram diante da palavra, porque estão estacionados, estagnados ali, porque é cômodo, é confortável, tem um bom salário, tem uma boa vida, e ficam ali, mentirosos, e saem trazendo aquela mentira que eles ouviram, e vão trazendo para as pessoas. Está vendo, irmão? Quem é que vai para o lago de fogo?
Está vendo? Não é o pessoal que está lá no presídio. Não é o pessoal que está lá na zona de prostituição. Não é o pessoalzinho que está pelo mundo aí rolando. Não. Não, senhor. Olha aqui quem é que vai para aquele lugar terrível. Está vendo? Aleluia. A sua parte será, olha, e ele, por que ele está dizendo a sua parte será? Porque esse povo aqui, todos que foram descritos aqui, eles estão achando que eles têm uma parte com Deus. Eles estão achando que vão ser arrebatados e vão entrar nessa Jerusalém descida dos céus. Eles estão achando que eles vão ser transformados vivos e ir para a glória com Deus. Eles estão achando que eles têm direito àquela cidade santa. Está vendo? Olha o que Deus vai dar para eles. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está vendo? Não tem conversa, irmão. Que Deus nos ajude. Amém. No socorro. Irmão Robson, passa aqui. Fazer um encerramento.